Parte 4. Seja um líder. Como mudar as pessoas sem ofendê-las nem deixá-las ressentidas. Capítulo 1. Se você é obrigado a descobrir erros, esta é a forma de começar. Um amigo meu foi hóspede da Casa Branca num fim de semana durante a administração de Calvin Coolidge. Entrando no gabinete particular do presidente, ouviu Coolidge dizer a uma de suas secretárias: aquele vestido que usava hoje pela manhã estava encantador e a senhorita é uma jovem muito atraente. Esse foi, provavelmente, o mais efusivo elogio que o silencioso Cal fez a uma secretária em toda a sua vida. Foi tão inesperado, tão fora do comum, que a moça, toda confusa, chegou a corar. Então Coolidge disse: agora não se envaideça com isso. O que eu disse foi exatamente para fazer a senhorita sentir-se bem. De agora em diante, quero que a senhorita seja um pouco mais cuidadosa com a pontuação. Seu método era provavelmente um pouco óbvio, mas a psicologia era esplêndida. É sempre mais fácil ouvir as coisas desagradáveis depois de ouvir alguns elogios às nossas qualidades. Um barbeiro ensabou um homem antes de barbeá-lo, e isso foi, precisamente, o que fez McKinley em 1896, quando candidato à presidência. Um dos mais notáveis republicanos daquela época havia escrito um discurso de campanha que julgava ser um pouquinho melhor do que os de Cícero, Patrick Henry e Daniel Webster, todos juntos. Com grande júbilo, o homem leu sua peça imortal, em voz alta, para McKinley. O discurso tinha seus pontos aproveitáveis, mas o conjunto não estava bom. Teria provocado verdadeira tempestade de críticas. McKinley não queria, porém, ferir os sentimentos do correligionário. Não devia matar o esplêndido entusiasmo do homem, e, entretanto, devia dizer não. Repare como ele fez isto com habilidade. Meu amigo, seu discurso está ótimo, é um discurso magnífico, disse McKinley. Ninguém poderia tê-lo preparado melhor. Em muitas ocasiões encerraria justamente as coisas que há necessidade de se dizer, mas será ele inteiramente aconselhável para o momento atual? Verdadeiro e sóbrio como é no seu ponto de vista, preciso considerar seus efeitos do ponto de vista do partido. Agora, vá para casa e escreva um discurso dentro das linhas que lhe vou indicar, e mande-me uma cópia. Ele fez exatamente isso. McKinley passou traços de lápis azul e o ajudou a reescrever seu segundo discurso, e ele se transformou num dos mais eficientes oradores da campanha. Aqui está a segunda mais notável carta que Abraham Lincoln escreveu em sua vida. Sua carta mais notável foi a que escreveu à Sra. Bixby, expressando-lhe condolências pela morte dos seus 5 filhos, nas batalhas da Guerra Civil. Lincoln provavelmente escreveu a carta em 5 minutos, entretanto, ela foi vendida, num leilão público em 1926, por $12.000. E, diga-se de passagem, essa soma representa mais dinheiro do que Lincoln pôde juntar em meio século de trabalho duro. O documento é datado de 26 de abril de 1863, escrito, pois, durante o mais difícil período da Guerra Civil. Por 18 meses os generais de Lincoln vinham conduzindo os exércitos da União de uma trágica derrota para outra. Nada mais que uma fútil e estúpida carnificina humana. A nação estava horrorizada. Milhares de soldados desertavam, e mesmo os membros republicanos do Senado estavam revoltados e queriam forçar a saída de Lincoln da Casa Branca. Estamos agora à beira da destruição, disse Lincoln. Parece-me que mesmo o Todo-Poderoso está contra nós. Penso, com dificuldade, divisar um raio de esperança. Tal foi o período de presságios e de caos em que esta carta foi escrita. Vou reproduzi-la aqui com o intuito de mostrar como Lincoln procurou mudar um general insubordinado quando o próprio destino da nação podia depender da atuação desse militar. Esta é talvez a carta mais enérgica que Abe Lincoln escreveu depois que se tornou presidente. Entretanto, você notará que ele elogiou o general Walker antes de lhe falar sobre suas graves faltas. Sim, havia graves faltas, mas Lincoln não tratou delas, foi mais cauteloso, mais diplomata. Lincoln escreveu: existem algumas coisas sobre as quais não estou inteiramente satisfeito com o senhor. Falar com tato e diplomacia. Eis a carta que foi enviada ao Major-General Walker. Eu o coloquei na chefia do exército do Potomac. Naturalmente tomei tal deliberação por motivos que me parecem suficientes, entretanto, penso que é melhor levar ao seu conhecimento que existem algumas coisas sobre as quais não estou inteiramente satisfeito com o senhor. Julgo um soldado capaz e bravo, e que, naturalmente, admiro. Acredito também que não alia política à sua profissão, no que procede com muito acerto. Tem confiança em si mesmo,
o que constitui uma valiosa, se não indispensável qualidade. É ambicioso, o que, dentro dos limites do razoável, traz mais bem do que mal. Penso, porém, que durante o comando do general Burcídio o senhor se aconselhou com a sua ambição e o atrapalhou quanto pôde, no que incidiu num grande erro para com o país e para com um dos mais notáveis e honrados irmãos de armas. Ouvi, de tal maneira que acreditei, que recentemente o senhor dissera que tanto o exército como o governo necessitavam de um ditador. Por certo, não foi por isso, mas apesar disso, que lhe dei o comando. Apenas os generais que obtêm sucessos podem tornar-se ditadores. O que agora estou exigindo do senhor são vitórias militares e então arriscarei a ditadura. O governo apoiará até o extremo de suas possibilidades, o que, aliás, não há nada mais nem menos do que tem feito com todos os comandantes. Tenho muito receio de que o espírito que o senhor procurou infundir no seio do exército, criticar o comandante e retirar-lhe a confiança, se vire agora contra o senhor. Eu o apoiarei, tanto quanto possível, para eliminar esse espírito. Nem o senhor nem Napoleão, se ainda vivesse, poderiam obter qualquer coisa de bom de um exército enquanto nele prevalecesse tal espírito. Acautele-se com as precipitações, mas, com a energia e cuidado absoluto, vá para diante, dê-nos vitórias. Você não é um Coolidge, um McKinley nem um Lincoln. Quer saber se essa filosofia o ajudará nos contatos comerciais diários, não quer? Vejamos. Tomemos o caso de W.P. Gall, da Var Company, de Filadélfia. O Sr. Gall é cidadão comum como você e eu. Fez parte de um dos treinamentos que dei na Filadélfia e relatou este incidente em uma das palestras realizadas perante a classe. A Var Company empreitou a construção de um grande e completo edifício na Filadélfia, dentro do prazo especificado. Corria tudo de acordo com o traçado, o prédio estava quase terminado quando, inesperadamente, o subcontratante, que fazia o trabalho ornamental de bronze que ficaria na parte externa do edifício, declarou que não podia fazer a entrega na data combinada. Como? O edifício todo estava pronto. Pesada multa. Enormes prejuízos. E tudo por causa de um homem. Chamadas telefônicas de longa distância. Brigas. Conversas calorosas. Tudo em vão. O Sr. Gall foi então mandado a Nova York, para arrancar o leão de bronze da sua caverna. O senhor sabe que é o único homem no Brooklyn que tem o seu nome? Perguntou o Sr. Gall ao entrar no escritório do presidente. Este ficou surpreso. Não sabia disso. Bem, disse o Sr. Gall, ao saltar do trem esta manhã, procurei na lista para achar o endereço, e o senhor é o único homem no Brooklyn com o seu nome. Nunca soube disso, disse o presidente. E examinou a lista telefônica com interesse. Bem, é um nome pouco comum, retrucou orgulhosamente. Minha família veio da Holanda e estabeleceu-se em Nova York há quase 200 anos. Continuou a falar sobre a sua família e antepassados durante alguns minutos. Quando terminou, o Sr. Gall o cumprimentou pela grande fundição que possuía, comparando-a, favoravelmente, com várias outras que visitará. É uma das mais aciadas e bonitas fundições de artigos de bronze que já vi, disse Gall. Tenho passado a minha vida melhorando este negócio, disse o presidente, e cada vez mais me orgulho dele. Gostaria de visitar a fundição? Durante a visita, o Sr. Gall parabenizou pelo sistema empregado e disse-lhe como e por que lhe parecia superior aos de alguns dos seus competidores. O Sr. Gall chamou-lhe a atenção, nos comentários, para umas máquinas não muito comuns e o presidente declarou que ele mesmo as inventara. Levou um tempo considerável mostrando ao Sr. Gall como funcionavam e o produto superior que produziam. Insistiu para que o Sr. Gall fosse almoçar com ele. Até esse momento, observe, nenhuma palavra foi dita sobre o verdadeiro propósito da visita do Sr. Gall. Depois do almoço, o presidente disse: cuidemos agora dos negócios. Naturalmente sei por que o senhor está aqui. Não esperava que nosso encontro fosse tão agradável. Pode regressar a Filadélfia com a minha promessa de que o material será aprontado e embarcado, mesmo que outras encomendas tenham de ser proteladas. O Sr. Gall conseguiu tudo o que queria sem pedir nada. O material chegou a tempo, e o prédio ficou pronto no dia em que expirava o prazo do contrato. Será que isto teria acontecido se o Sr. Gall tivesse empregado o método da violência e da dinamite, geralmente usado em ocasiões como essas? Dorothy Wróblewski, gerente de agência do Fort Monmouth, Nova Jersey, Federal Credit Union,
contou, numa de nossas classes, como conseguiu ajudar uma de suas funcionárias a torná-la mais produtiva. Recentemente, contratamos uma jovem para treinar no caixa. Seu relacionamento com nossos clientes era exemplar. Era cuidadosa e eficiente ao lidar com transações pessoais. Surgiu um problema ao final do dia, à hora de se fazer o fechamento. O chefe de caixa procurou-me e pediu rudemente que eu despedisse aquela moça. Ela está atrapalhando todo mundo, porque é lenta demais para fazer o fechamento. Mostrei a ela mais de uma vez como devia proceder, mas simplesmente não aprende. Mande-a embora. No dia seguinte, observei-a trabalhando no contato diário e normal com os clientes, sempre com rapidez e precisão. Ademais, mostrava-se extremamente agradável. Não demorou para que eu percebesse o que a perturbava no fechamento. Depois que o escritório fechou, procurei-a para conversar. Estava nervosa e aborrecida. Elogiei-a por ser tão gentil e simpática com os clientes e cumprimentei-a pela precisão e velocidade naquela fase do trabalho. Sugeri em seguida uma revisão do procedimento que adotamos para fazer o fechamento do caixa. Tão logo ela constatou que merecia minha confiança, aceitou minhas sugestões e em pouco tempo dominou aquela função. Desde então, nunca mais tivemos problemas com ela. Começar com o elogio equivale ao dentista iniciar seu trabalho com novocaína. O paciente ainda receia, mas o anestésico é tiro e queda, e nada de dor. Um líder deve empregar o princípio 1. Comece com um elogio ou uma apreciação sincera. Capítulo 2. Como criticar e não ser odiado. Certo dia passeava Charles Schwab por uma de suas fundições de aço, ao meio-dia, quando viu alguns dos operários fumando. Exatamente sobre suas cabeças havia um aviso que dizia, é proibido fumar. Apontou Schwab para o aviso e disse, e não sabem ler? Oh, não. Um outro faria isso, mas não Schwab. Dirigiu-se aos homens, deu um charuto a cada um e disse, e eu gostaria, rapazes, que vocês fossem fumar estes charutos do lado de fora. Os empregados compreenderam que Schwab os havia visto infringindo o regulamento e passaram a estimá-lo porque nada dissera sobre a falta, dera-lhes um pequeno presente e fizera com que todos se sentissem importantes. Podiam deixar de querer bem a um homem como esse? E você? John Vanamaker empregava a mesma técnica. Costumava dar, diariamente, uma volta pela sua grande loja, na Filadélfia. Certa vez, viu uma cliente esperando num balcão. Ninguém lhe dava a menor atenção. O pessoal das vendas? Oh, estava num grupo, lá na extremidade do balcão, rindo e falando uns com os outros. Vanamaker não disse uma palavra. Calmamente, foi para trás do balcão, mostrou à cliente tudo quanto ela desejava ver, depois levou os artigos adquiridos à seção encarregada de fazer embrulhos e prosseguiu seu caminho. Com frequência, os funcionários públicos são criticados por não serem acessíveis aos seus constituintes. São homens ocupados, e a culpa, às vezes, é de assistentes superprotetores que não querem que muitas visitas sobrecarreguem seus chefes. Cal Langford, que fora prefeito durante muitos anos de Orlando, Flórida, a terra do mundo de Disney, com frequência advertia seu pessoal para não barrar as pessoas que o procurassem. Alegava que tinha uma política de portas abertas. Entretanto, os cidadãos dessa comunidade sempre eram barrados por secretários e administradores quando o visitavam. Finalmente, o prefeito encontrou uma solução. Arrancou a porta do gabinete. Seus auxiliares compreenderam a mensagem e o prefeito, desde o dia em que a porta foi arrancada simbolicamente, pôde ter uma administração aberta no sentido pleno da palavra. A simples mudança de uma palavra de 3 letras pode quase sempre indicar a diferença entre o fracasso e o sucesso ao se tentar mudar uma pessoa sem ofender nem causar ressentimento. Muitos começam suas críticas com um elogio sincero seguido pela palavra "mas" e terminando com uma afirmação crítica. Para dar um exemplo, ao tentarmos mudar o desinteresse de uma criança pelos estudos, poderíamos dizer, sentimos orgulho de você, Johnny, por ter aumentado suas notas nesse período letivo. Mas se tivesse pegado firme em álgebra, os resultados teriam sido bem melhores. Nesse caso, Johnny poderia se sentir estimulado se não tivesse escutado a palavra "mas". Seria lógico se ele questionasse a sinceridade do elogio anterior. Para ele, elogio parecia ser uma técnica que levava à inferência crítica do fracasso. A confiança seria distorcida e provavelmente não atingiríamos nossos objetivos de mudar a atitude de Johnny para com seus estudos. Isso poderia ser facilmente superado mudando-se a palavra "mas" por "e".
Sentimos orgulho de você, Johnny, por ter aumentado suas notas nesse período letivo, e se der continuidade aos mesmos esforços no próximo ano, sua nota em álgebra poderá subir como as outras. Desse modo, Johnny poderia aceitar um elogio, porque a seguir não lhe apontariam nenhum fracasso. Teríamos chamado a atenção indiretamente para o comportamento que gostaríamos de ver mudado e, provavelmente, ele passaria a viver segundo as nossas expectativas. Chamar indiretamente a atenção para os erros cometidos surte um efeito maravilhoso em pessoas sensíveis, capazes de se ressentirem com a crítica direta. Marge Jacob, de Woonsocket, Rhode Island, contou a uma de nossas classes de que maneira tinha convencido alguns pedreiros desleixados, que faziam uma reforma em sua casa, a ser mais cuidadosos e organizados. No primeiro dia de trabalho, quando a senhora Jacob voltou do trabalho, notou que havia pedaços de madeira espalhados pelo jardim. Não desejava indispor-se com os pedreiros, já que não tinha nenhuma queixa com relação ao serviço que vinham fazendo. Assim, depois que eles se foram, ela e as crianças recolheram os pedaços e os empilharam num canto. Na manhã seguinte, chamou o responsável e disse: "Fiquei muito satisfeita com o jardim ontem à noite, é sempre bom fazer uma limpeza e, depois, não irrita os vizinhos." Daquele dia em diante, os pedreiros recolheram e empilharam num canto os restos de madeira, e a cada dia o responsável passava os olhos pelo jardim para se certificar de que estava em ordem. Um dos pontos mais controvertidos entre os membros das reservas do Exército e os reservistas é o corte de cabelo. Os reservistas consideram-se civis, o que são na maior parte do tempo, e não se conformam de precisarem manter o cabelo curto. O sargento-ajudante Harley Kaiser, da 542º Zar School, abordou esse problema enquanto estava trabalhando com um grupo de oficiais não comissionados da reserva. Como sargento-ajudante há muito no exército, seu comportamento esperado talvez fosse gritar com as tropas e ameaçá-las. Mas, ao contrário, preferiu tocar no ponto apenas indiretamente. Os senhores, começou, são comandantes. Se comandarem através de exemplo obterão melhores resultados. Os senhores deverão ser um exemplo para os seus comandados. Sem dúvida não ignoram o que diz o regulamento do exército sobre o corte de cabelo. Hoje eu vou cortar o meu, embora esteja mais curto que o dos senhores. Olhem-se no espelho e, se pressentirem que o corte de cabelo será um bom exemplo, arranjaremos um horário para que visitem a barbearia do posto. O resultado foi o que se esperava. Vários dos candidatos olharam-se no espelho e foram à barbearia naquela tarde, onde receberam um corte regulamentar. O sargento Kaiser comentou, na manhã seguinte, que já podia ver o desenvolvimento das qualidades de liderança em alguns dos membros do esquadrão. No dia 8 de março de 1887, morreu o eloquente Henry Ward Beecher. No domingo seguinte, Lyman Abbott foi convidado para falar no púlpito, que ficará vago com o falecimento de Beecher. Ansioso por obter o maior êxito, escreveu e poliu seu sermão com os meticulosos cuidados de um Flaubert. Leu-o depois para a esposa. O sermão era fraco, como a maioria dos discursos escritos. Sua esposa podia ter lhe dito: "Se tivesse menos juízo, Lyman, está horrível. Não o pronuncie nunca. Você vai fazer o público dormir. É erudito como uma enciclopédia. Devia fazer uma coisa melhor, após haver pregado durante tantos anos. E, pelo amor de Deus, por que não fala como um ser humano? Por que não age de um modo natural? Você vai se inutilizar se ler essa bobagem." Isso é o que ela podia ter dito. E, se tivesse feito isso, sabe o que teria acontecido? Ela também sabia. Assim, apenas observou que o sermão daria um excelente artigo para a North American Review. Em outras palavras, ela o elogiou e, ao mesmo tempo, sutilmente, sugeriu que não o pronunciasse como um sermão. Lyman Abbott aceitou a sugestão, rasgou o sermão cuidadosamente preparado, e falou no púlpito de improviso, sem sequer se utilizar de notas. Uma maneira eficaz de corrigir os erros alheios é o Princípio 2. Chame a atenção para os erros das pessoas de maneira indireta. Capítulo 3. Fale primeiro sobre seus próprios erros. Alguns anos atrás, minha sobrinha, Josephine Carnegie, deixou sua casa em Kansas City e veio para Nova York a fim de ser minha secretária. Tinha 19 anos, fazia 3 que se formara numa escola secundária e sua experiência em negócios era um pouco mais que zero. Hoje é uma das mais perfeitas secretárias a oeste do Suez, mas, no começo, ela era suscetível de melhorar. Um dia,
quando ia censurá-la, disse para mim mesmo, espere um minuto, Dale Carnegie, espere um pouco. Você é 2 vezes mais velho que Josephine, possui 10.000 vezes mais experiência em negócios. Como você pode, sinceramente, esperar que ela tenha seu ponto de vista, seu discernimento, sua iniciativa, mesmo medíocres como são? E, só mais um minuto, Dale, o que você fazia aos 19 anos? Lembra-se das tolices, dos grandes erros que cometeu? Lembra-se da vez que fez isso? E aquilo? Depois de pensar sobre o assunto, sincera e imparcialmente, cheguei à conclusão de que a média obtida por Josephine aos 19 anos era superior à que eu obtivera, e que, sinto confessar, nem sequer estava dando a Josephine os parabéns por isso. Desde então, quando queria chamar a atenção de Josephine para um erro, costumava começar assim: você se enganou, Josephine, mas, Deus o sabe, seu erro não foi maior do que os erros que tenho cometido. Você não nasceu sabendo. Isso vem com a experiência, e você faz melhor do que eu quando tinha a sua idade. Tenho sido culpado de tantas coisas estúpidas, imbecis mesmo, que sinto pouca inclinação para censurá-la ou a qualquer outra pessoa. Mas não acha que seria mais acertado ter feito isso de tal forma, assim? Não é tão difícil ouvir uma dissertação sobre suas faltas quando o acusador começa admitindo humildemente que ele também está longe de ser infalível. I. G. Gilstone, engenheiro em Brandon, Manitoba, Canadá, vinha tendo alguns problemas com sua nova secretária. As cartas que ditava chegavam-lhe à mesa para receber sua assinatura com 2 ou 3 erros de ortografia por folha. O Sr. Gilstone contou como contornou a questão. Como a maioria dos engenheiros, nunca me sobressaí por causa do meu inglês ou da minha excelente ortografia. Durante anos anotei num caderno com ordem alfabética as dificuldades que tinha com algumas palavras. Quando percebi que simplesmente apontar os erros não faria com que minha secretária os lesse atentamente ou consultasse um dicionário, tomei a decisão de agir de outra maneira. Quando uma carta chegou às minhas mãos com erros, sentei-me diante dela e lhe disse: essa palavra não me parece estar escrita corretamente. Sabe, sempre fiquei em dúvida com relação a ela. Por isso comecei a anotar neste caderno palavras em que encontrava dificuldades ortográficas. Abri o caderno na página apropriada. Sim, aqui está. Preocupo-me bastante com a ortografia porque as pessoas costumam nos julgar por nossas cartas e erros desse tipo põem em xeque o nosso profissionalismo. Não sei se ela seguiu o meu exemplo, mas, depois dessa conversa, a frequência de erros diminuiu significativamente. O gentil príncipe Bernhard von Bülow compreendeu a necessidade de voltar em 1909. Era então chanceler do Império Alemão, e se achava no trono Guilherme II, Guilherme, o insolente, Guilherme, o arrogante, Guilherme, o último Kaiser alemão, ocupado em organizar um exército e uma armada que ele se orgulhava de serem capazes de todas as façanhas imagináveis. Aconteceu uma coisa surpreendente: o Kaiser disse coisas incríveis que abalaram o continente e iniciaram uma série de explosões ouvidas em todo o mundo. Tornando a situação infinitamente pior, o Kaiser fez publicamente desnecessárias, egoístas e absurdas declarações, e fê-las enquanto era hóspede da Inglaterra, e mais ainda, deu sua imperial permissão para que as declarações fossem publicadas no Daily Telegraph. Por exemplo, declarou que era o único alemão que tinha disposições amistosas para com a Inglaterra, que estava construindo uma armada contra a ameaça do Japão, que ele, e só ele, salvara a Inglaterra de ser humilhada pela Rússia e pela França, e que foi o seu plano de campanha que facilitou a Lord Robert, da Inglaterra, derrotar os Boeres na África do Sul, e assim por diante. Nunca, em tempo de paz, nos últimos 100 anos, haviam saído dos lábios de um monarca europeu palavras tão estúpidas. Todo o continente zumbiu como uma colmeia de abelhas. A Inglaterra ficou exasperada. Os estadistas alemães, estupefatos. E, no meio de toda essa consternação, o Kaiser ficou receoso de sugerir ao príncipe von Bülow, o chanceler, que ele se culpasse pelo acontecimento. Sim, ele queria que von Bülow declarasse que a responsabilidade era toda sua, que ele aconselhara o imperador a dizer todas aquelas coisas incríveis. Majestade, protestou von Bülow, parece-me impossível que qualquer pessoa na Inglaterra ou na Alemanha possa supor-me capaz de ter aconselhado Vossa Majestade a dizer qualquer uma daquelas coisas. No momento em que essas palavras saíram da boca de von Bülow, ele compreendeu que havia cometido um erro grave. O Kaiser pulou. Considera-me um burro, gritou ele, um burro capaz de erros que o senhor mesmo não seria capaz de cometer?
Von Bülow sabia que devia ter elogiado antes de censurar, mas, já que era tarde demais, procurou dar o passo seguinte da melhor maneira. Elogiou depois de haver criticado. E isso operou um milagre. Longe de mim tal sugestão, respondeu respeitosamente. Vossa Majestade suplanta-me em muitos aspectos, não somente, como é de se esperar, em conhecimentos navais e militares, mas, sobretudo, nas ciências naturais. Muitas vezes tenho ouvido Vossa Majestade, com admiração, quando dá explicação sobre um barômetro, sobre o telégrafo sem fio, ou sobre os raios Röntgen. Sou vergonhosamente ignorante em todos os ramos das ciências naturais, não tenho noções de química ou física, e sou quase incapaz de dar uma explicação dos fenômenos naturais. Mas, prosseguiu Bülow, em compensação, possuo alguns conhecimentos históricos e talvez certas qualidades de uso na política, especialmente na diplomacia. O Kaiser envaideceu-se. Von Bülow o havia elogiado. Von Bülow o exaltou e humilhou-se. O Kaiser pôde perdoar tudo depois disso. Não lhe tenho sempre dito, exclamou com entusiasmo, que nos completamos um ao outro de modo notável? Precisamos permanecer juntos, e é o que faremos. Apertou a mão de Bülow, não só uma vez, mas muitas. E no mesmo dia, mais tarde, seu entusiasmo cresceu tanto que, com os punhos cerrados, exclamou: "E se alguém me disser qualquer coisa contra o príncipe Von Bülow, darei um soco no nariz do acusador." Von Bülow conseguiu salvar-se em tempo, mas, apesar de ser o fino diplomata que era, cometeu um erro em devia começar falando sobre seus curtos conhecimentos e sobre as superioridades de Guilherme, e não dando a entender que o Kaiser era um maluco que precisava de um guardião. Se apenas algumas palavras de humilhação com relação a si mesmo e com respeito à outra parte puderam transformar o arrogante Kaiser insultado num amigo verdadeiro, imagine o que a humildade e o elogio podem fazer por você e por mim nas nossas relações diárias. Usados oportunamente, podem operar verdadeiros milagres nas relações humanas. Quem admite os próprios erros, mesmo sem corrigi-los, conseguirá convencer um outro a mudar o comportamento. Isso foi exemplificado mais recentemente por Clarence Zerusin, de Timonium, Maryland, ao descobrir que seu filho de 15 anos de idade estava fumando. Naturalmente, não queria que David fumasse, contou-nos o Sr. Zerusin, mas eu e a mãe dele fumamos, a todo momento, dávamos um péssimo exemplo. Expliquei a David que tinha começado a fumar mais ou menos na idade dele e que o fumo tinha tirado de mim muita coisa, mas que agora parecia-me impossível parar. Procurei lembrá-lo que minhas tosses eram irritantes e que ele mesmo, anos atrás, pedirá-me para largar o cigarro. Não o aconselhei a parar imediatamente, nem o ameacei de alguma maneira nem o adverti dos sérios riscos. Tudo o que fiz foi mostrar que eu era escravo do cigarro e o que isso significava. Ele pensou um pouco nisso e resolveu que não fumaria até concluir o colegial. À medida que os anos foram passando, David nunca pegou num cigarro e não tem intenção de fazer isso. Como resultado daquela nossa conversa, eu mesmo decidi parar e, com o apoio da minha família, consegui. Um bom líder segue-o. Princípio 3. Fale sobre os seus erros, antes de criticar os das outras pessoas. Capítulo 4. Ninguém gosta de receber ordens. Certa vez, tive o prazer de jantar com a Sorta Ida Tarbell, a deã dos biógrafos americanos. Quando lhe disse que estava escrevendo este livro, começamos a discutir o importantíssimo assunto de lidar com as pessoas. Declarou-me que, enquanto estava escrevendo a biografia de Owen D. Young, entrevistou um homem que passará 3 anos no mesmo escritório do Sr. Young. Esse homem lhe informou que, durante todo esse tempo, nunca ouvirá Owen D. Young dar uma ordem direta a nenhuma pessoa. Sempre dava sugestões, e não ordem. Owen D. Young nunca disse, por exemplo, faça isso ou faça aquilo, ou não faça isso ou não faça aquilo. Dizia, você poderia estudar isso ou você pensa que dará resultado? Frequentemente costumava dizer, após haver ditado uma carta, o que é que você pensa a respeito disto? Lendo uma carta de um dos seus assistentes, dizia, com certeza, se nós fossemos expressar isso, seria essa a melhor maneira. Sempre dava às pessoas uma oportunidade para fazer as coisas por si mesmas e nunca disse a seus assistentes para fazerem as coisas, deixava que eles as fizessem, deixava que eles compreendessem os seus erros. Uma técnica como essa facilita uma pessoa corrigir seus próprios erros. Uma técnica como essa preserva o orgulho humano e dá uma sensação de importância. Faz com que a pessoa queira cooperar em vez de revoltar-se.
O ressentimento provocado por uma ordem veemente pode durar um bom tempo, mesmo que esta tenha sido dada com o objetivo de corrigir uma situação. Dan Santarelli, professor numa escola vocacional de Wyoming, Pensilvânia, relatou, numa de nossas classes, que um dos estudantes bloqueara uma das entradas da escola estacionando ilegalmente seu carro diante de um portão. Um dos instrutores entrou furiosamente na sala de aula e perguntou, com arrogância, de quem é o carro que está atrapalhando a entrada. O estudante dono do carro identificou-se e o instrutor gritou, tire já aquele carro, ou então eu mesmo vou guinchá-lo de lá. Bom, o estudante estava errado. O carro não poderia estar parado, justo ali. Mas, a partir daquele dia, o estudante ficou ressentido com o comportamento do instrutor e, mais ainda, todos os alunos fizeram o impossível para tornar desagradável a vida do instrutor. De que outra maneira se poderia resolver a situação? Bem, se ele tivesse amigavelmente perguntado, de quem é aquele carro lá fora, dizendo em seguida que, se ele o tirasse, outros automóveis poderiam entrar e sair por ali, com que alegria o aluno teria tirado, e nem ele nem os colegas teriam ficado ressentidos. As perguntas tornam as ordens mais aceitáveis, e não é só isso, estimulam a criatividade da pessoa a quem são feitas. As pessoas inclinam-se a aceitar uma ordem quando tomam parte da decisão que levou à formulação dessa ordem. Quando Ian MacDonald, de Joanesburgo, África do Sul, gerente-geral de uma pequena fábrica de peças de máquina de precisão, teve a oportunidade de aceitar uma grande encomenda, estava certo de que não conseguiria entregar a mercadoria no prazo. O trabalho já programado da oficina e o curto período de tempo necessário para a execução da encomenda, em princípio, o impediram de aceitar o fechamento da negociação. Em vez de pressionar o pessoal para acelerar o trabalho e atender à encomenda, convocou a todos, explicou-lhes o problema e disse que seria muito importante para a companhia, e para eles, se produzissem o material pedido em tempo hábil. A seguir, fez as seguintes perguntas. Existe alguma maneira de conduzirmos o trabalho de modo a atendermos ao pedido? Alguém tem alguma ideia de como processá-lo de um jeito que nos possibilite cumprir o prazo solicitado? Existe alguma maneira de ajustarmos nossos horários ou mesmo os compromissos pessoais a fim de nos ajudar a alcançar o objetivo? Os funcionários levantaram muitas ideias e insistiram para que ele aceitasse o pedido. Eles assumiram a atitude "podemos fazê-lo" e a encomenda então foi aceita, produzida e entregue dentro do prazo. Um líder eficiente utilizará o Princípio 4. Faça perguntas em vez de dar ordens diretas. Capítulo 5. Evite envergonhar as outras pessoas. Anos atrás, a General Electric Company deparou-se com a delicada missão de retirar Charlie Centemez da chefia de um departamento. Centemez, um gênio de primeira grandeza quando se tratava de eletricidade, era uma negação como chefe do departamento de cálculos. Entretanto, a companhia não queria melindrar o homem. Ele era indispensável, e muito sensível. Por isso, deu-lhe um novo título. A direção fez dele engenheiro consultor da General Electric Company, um novo título para o trabalho que já vinha realizando, e colocou outra pessoa na chefia do departamento. Centemez sentiu-se feliz. Também se sentiram felizes os diretores da G, e, habilidosamente, manobraram sua estrela mais caprichosa, e fizeram isso com diplomacia, não deixando que ele se envergonhasse. Evite envergonhar as pessoas. Quão importante, quanto vital isso é! E quão poucos de nós já paramos para pensar sobre esse assunto. Cavalgamos furiosamente sobre os sentimentos dos outros, prosseguindo em nosso caminho, descobrindo faltas, fazendo ameaças, criticando uma criança ou um empregado diante de outros, sem nem mesmo considerar que ferimos a vaidade alheia. Entretanto, se pararmos para pensar por poucos minutos, e pesarmos uma ou duas palavras, compreenderemos verdadeiramente a atitude da outra pessoa e nos ajudará muito para o alívio de um remorso. Lembremo-nos disso na próxima vez que estivermos diante da desagradável necessidade de despedir alguém. Despedir empregados não é muito interessante. Deixá-los desempregados é muito menos interessante. Estou citando agora o trecho de uma carta que me escreveu Marshall A. Granger, contador público formado. Nosso negócio é mais sazonal. Portanto, temos que deixar uma porção de homens irem em março. Tornou-se um provérbio em nossa profissão que ninguém gosta de manejar o cutelo. Assim é que se desenvolveu o costume de liquidar o assunto do modo mais breve possível, mais ou menos da seguinte maneira: sente-se, Sr. Smith. Como o senhor sabe, a estação está terminada e não vemos em que mais aproveitá-lo. Mas, evidentemente, o senhor sabia que o emprego era apenas para a fase de mais trabalho da estação etc, etc.
Isso tinha o efeito de fazer com que os homens se sentissem desiludidos e vítimas de desprezo. A maioria deles estava no ramo de contabilidade para o resto da vida e não nutria, depois desse procedimento, nenhuma dedicação particular pela empresa que os havia despedido com tanta naturalidade. Resolvi, recentemente, dispensar os nossos empregados provisórios com um pouco mais de tato e consideração. Assim, só chamo cada homem depois de considerar cuidadosamente o trabalho feito durante o inverno. E tenho me externado mais ou menos assim, em Sr. Smith, sei que deu conta do recado, se, de fato, deu. Desempenhou muito bem a sua incumbência quando o enviamos a Newark. Viu-se numa situação difícil, mas saiu-se bem. Venceu galhardamente. Faço questão de que o senhor saiba que nossa empresa se orgulha de seu serviço. O senhor tem qualidades, e irá para frente, onde quer que trabalhe. Temos certeza disso e fazemos votos pelo seu sucesso. Não queremos que se esqueça disso. O resultado? Os homens vão se sentindo bem melhor ao serem despedidos. Não se sentem desprezados. Vão com a certeza de que, se tivéssemos trabalho para eles, não os despediríamos. E assim, se tivermos necessidade deles novamente, voltarão com vontade. Numa sessão do nosso treinamento, 2 membros da classe discutiram os efeitos negativos da crítica em oposição aos efeitos positivos de se evitar envergonhar as outras pessoas. Fred Clark, de Harrisburgo, Pensilvânia, relatou um incidente ocorrido com a sua companhia. Em uma de nossas reuniões com o departamento de produção, um vice-presidente fazia perguntas muito específicas sobre o processo de produção a um dos nossos supervisores. Seu tom de voz era agressivo e objetivava apontar o desempenho falho do supervisor. Não querendo sentir-se embaraçado perante os colegas, o supervisor respondia evasivamente. Com isso, o vice-presidente perdeu a paciência, passando a censurá-lo e a acusá-lo de mentiroso. Qualquer relacionamento pacífico que poderia ter existido antes desse encontro foi arruinado em poucos e rápidos momentos. O supervisor, que era um bom empregado, a partir daquele momento não poderia mais ser útil à empresa. Poucos meses depois, nos deixou e foi contratado por um concorrente, onde está fazendo um bom trabalho. Um outro membro da classe, Ana Mazzoni, relatou um incidente semelhante ocorrido no seu emprego, mas com que diferença de abordagem e de resultados. A Sorta Mazzoni, especialista em mercado de uma embaladora de produtos alimentícios, recebeu sua primeira grande tarefa, a pesquisa de mercado de um novo produto. Ela contou à classe: quando vi os resultados da pesquisa chegarem, senti-me arrasada. Cometi um erro grave no planejamento e toda a pesquisa precisaria ser refeita. Para piorar ainda mais, não tive tempo de discuti-la com meu chefe antes da reunião em que eu relataria o projeto. Quando me chamaram para fazer o relatório, tremi de medo. Esforcei-me por me manter firme, mas decidi que não choraria e que ouviria sem me perturbar se aqueles homens dissessem que mulheres são emocionais demais para assumirem cargos tão importantes. Fiz meu relatório resumidamente e afirmei que, devido a um erro, faria um novo estudo antes da próxima reunião. Sentei-me e esperei a explosão do diretor. Em vez disso, porém, agradeceu-me pelo trabalho realizado e disse ser normal cometer um erro num projeto novo e que confiava que a nova pesquisa resultaria correta e significativa para a companhia. Garantiu-me, ante todos os meus colegas, que acreditava em mim e que sabia que eu tinha dado o melhor de mim, que a falta de experiência e não a falta de capacidade havia sido a causa do erro. Saí da reunião de cabeça erguida e decidida a jamais tornar a desapontá-lo. Mesmo que estejamos certos e a outra pessoa definitivamente errada, ao envergonhá-la simplesmente lhe destruímos o ego. O pioneiro da lendária aviação francesa e autor de romances, Antoine de Saint-Exupéry, escreveu: e não tenho o direito de dizer ou de fazer qualquer coisa que humilhe o homem diante de si mesmo. O que importa não é o que penso dele, mas o que ele pensa de si mesmo. Ferir a dignidade de um homem é cometer um crime. Um verdadeiro líder sempre seguirá o princípio 5. Permita que a pessoa salve seu próprio prestígio. Capítulo 6. Como estimular as pessoas para o sucesso. Pat Barlow era um velho amigo meu. Pat fazia um número com cachorros e cavalos e passou toda a vida viajando com circos e companhias de vaudeville. Era um prazer para mim ver Pat treinando novos cachorros para a sua apresentação. No momento exato em que o cãozinho fazia o menor progresso, Pat afagava-o, dava-lhe comida e cercava tudo de uma grande auréola de sucesso. Nisso, aliás, não há nada de novo. Treinadores de animais vêm usando a mesma técnica há séculos. Por que não usamos alimento em vez de um chicote?
Por que não usamos elogio em vez de condenação? Elogie a menor melhoria. Isso inspira a outra pessoa a continuar a melhorar. No seu livro Primeiro em que Mate, Baby, But I'm All I Got, não sou grande coisa, mas sou tudo o que pude, o psicólogo Geislair comenta: o elogio é como a luz do sol para o ardente espírito humano, sem ele, não florescemos nem crescemos. Mas, enquanto muitos de nós estão preparados para soprar contra os outros o frio vento da crítica, de algum modo relutamos a dar ao próximo o aquecedor raio de sol do elogio. **** Filipos 5:29-5968. Olho para alguns momentos atrás da minha vida e posso ver em que situação umas poucas palavras elogiosas bastaram para transformar a minha vida até aqui. Você não pode dizer o mesmo a respeito da sua vida? A história está repleta de exemplos surpreendentes da magia do elogio. Por exemplo, em há meio século, trabalhava numa fábrica, em Nápoles, um menino de 10 anos. Queria ser cantor, mas seu primeiro professor o desencorajou: você não pode cantar. Você não tem voz. Quando canta, parece o assobio do vento nas venezianas. Mas sua mãe, uma pobre camponesa, enlaçou com os braços, elogiou e disse-lhe que sabia que ele podia cantar. Ela via o seu progresso, e chegou a andar descalça para economizar dinheiro com o objetivo de pagar suas lições de canto. O incentivo dessa mãe camponesa e o seu encorajamento mudaram inteiramente a vida do filho. Você por certo já ouviu falar dele. Chamava-se Enrico Caruso e tornou-se o maior cantor de ópera de sua época. Nos primeiros anos do século XIX, em Londres, um rapazinho sonhava ser um escritor. Mas tudo parecia conspirar contra seu desejo. Não pôde permanecer na escola há mais de 4 anos. Seu pai foi preso por não poder saldar seus débitos, e o nosso jovem, por vezes, passou pelas amarguras da fome. Finalmente, conseguiu um emprego para pregar rótulos em potes de graxa, num armazém infecto e cheio de ratos. Dormia, com mais 2 outros companheiros, num quarto de atmosfera irrespirável, em um dos cortiços de Londres. Tinha tão pouca confiança em sua capacidade de escrever que, durante a noite, foi às escondidas colocar no correio seu primeiro manuscrito, para que ninguém risse dele. Contos após contos foram recusados. Finalmente chegou o grande dia. Um conto foi aceito. Não recebeu $1 por ele, mas o editor o elogiou, dando-lhe reconhecimento. Ficou tão contente que vagou pelas ruas com as lágrimas correndo pela face. O elogio, o incentivo que recebeu por ver um conto seu prestes a ser publicado mudou toda a sua história e, não fosse isso, talvez passasse toda a vida naquele infecto armazém, pregando rótulos. Por certo, você já ouviu falar desse rapaz, muitas vezes. Seu nome era Charles Dickens. Há meio século, um outro rapaz, também em Londres, estava trabalhando como balconista de uma casa de secos e molhados. Tinha que levantar-se às 5 da manhã, varrer todo o estabelecimento e, como um escravo, trabalhar diariamente 14 horas. Isso o aborrecia e o rapaz sentia verdadeira revolta. Depois de 2 anos, não pôde mais suportar. Levantou-se uma manhã e, sem esperar sequer o café, percorreu 15 milhas a pé para falar com a sua mãe, que trabalhava como arrumadeira numa casa. E estava furioso. Discutiu com ela. Chorou. Jurou que se mataria se fosse obrigado a permanecer por mais tempo naquela loja. Escreveu, então, uma longa e patética carta ao seu antigo professor, dizendo-lhe que estava desiludido, que não sentia mais vontade de viver. O velho mestre mandou-lhe algumas palavras de incentivo, afirmando-lhe que ele era muito inteligente e tinha vocação para coisas mais elevadas. Terminou oferecendo-lhe um lugar de professor. O elogio mudou inteiramente o futuro desse rapaz e conseguiu torná-lo uma das grandes figuras da literatura inglesa. Pois esse rapaz continuou a escrever inúmeros livros e ganhou mais de $1 milhão com isso. Por certo, você também já ouviu falar dele. Seu nome é H.G. Wells. Elogiar, mas não criticar, este é o conceito básico dos ensinamentos de B.F. Skinner. Esse grande psicólogo contemporâneo demonstrou, através de experimentos com animais e seres humanos, que, quando se diminui a crítica e se enfatiza o elogio, as coisas boas que as pessoas fazem recebem reforço e as coisas más são atrofiadas por falta de atenção. John Ringels Paulo, de Rocky Mount, Carolina do Norte, usava esse ensinamento ao lidar com crianças. Ao que parecia, como acontece em tantas famílias, a forma principal de comunicação empregada pela mãe e pelo pai era o grito. E,
Como em tantos casos, a cada sessão as crianças pioravam em vez de melhorar, o mesmo sucedia com os pais. Parecia que não havia uma solução para esse problema. O Sr. Ringelspalg decidiu empregar alguns dos princípios que vinha aprendendo no nosso treinamento para resolver essa situação. Ele relatou: resolvemos utilizar o elogio, em vez de acentuar as faltas. Não era nada fácil, já que só conseguíamos ver as coisas negativas, era realmente difícil encontrar coisas dignas de elogio. Conseguimos encontrar algumas, e no primeiro ou no segundo dia, deixaram de fazer algumas das coisas mais desagradáveis. Logo, algumas de suas faltas desapareceram. Começaram a se concentrar nos elogios que lhes fazíamos. Chegaram mesmo a se empenhar em fazer coisas corretas. Ninguém podia acreditar. Naturalmente, isso não durou para sempre, mas a norma de comportamento alcançada após o nivelamento das ações mostrou-se bem melhor. Abandonamos as reações que tínhamos. As crianças praticavam mais ações boas que más. Tudo isso resultou do elogio ao menor sinal de desenvolvimento das crianças, e não da crítica enfática aos erros. Essa atitude obtém resultados também no âmbito do trabalho. Keith Roper, de Woodland Hills, Califórnia, aplicou esse princípio a uma situação na sua empresa. Chegou-lhe às mãos um trabalho de estamparia de qualidade excepcional. O trabalho fora realizado por um impressor que vinha encontrando dificuldade de se adaptar ao sistema da companhia, pois tinha sido contratado recentemente. O seu supervisor aborreceu-se com o que considerou uma atitude negativa e pensou seriamente em dispensá-lo. Quando o Sr. Roper foi informado da situação, dirigiu-se à estamparia e conversou com o jovem empregado. Disse-lhe o quanto se sentia satisfeito com o trabalho que tinha recebido e qualificou-o como o melhor já realizado na estamparia naqueles tempos. Apontou que exatamente lhe parecia de alta qualidade e enfatizou a importância do jovem para a empresa. Você acha que isso alterou a atitude do jovem impressor para com a companhia? Em poucos dias, houve uma reviravolta completa. O rapaz contou a vários de seus colegas o que tinha ouvido e como a companhia realmente apreciara seu trabalho. A partir desse dia, tornou-se um trabalhador leal e dedicado. O Sr. Roper simplesmente adulou o jovem impressor ao dizer: "Você é bom." Destacar a superioridade de seu trabalho. Como havia se referido a uma realização específica, em vez de fazer elogios generalizados, seu elogio se tornou ainda mais significativo para o empregado. Todo mundo gosta de receber elogios, mas quando específicos e sinceros, não algo que se diga apenas para que o outro se sinta bem. Lembre-se, todos nós necessitamos de valorização e de reconhecimento, e por eles faremos qualquer coisa. Mas ninguém quer falta de sinceridade. Ninguém quer bajulação. Repito, os princípios ensinados neste livro serão eficazes se, e apenas se, forem praticados de coração. Não estou advogando um punhado de truques. Eu falo de uma nova maneira de viver. Falo sobre mudanças de pessoas. Se você e eu incentivarmos as pessoas com as quais estamos em contato para a compreensão de todos os tesouros que trazem latentes, nós poderemos fazer mais do que mudá-las. Poderemos, literalmente, transformá-las. E exagero? Ouça então as sábias palavras de William James, um dos mais notáveis psicólogos e filósofos que os Estados Unidos já produziram. Comparados com o que devíamos ser, estamos apenas meio acordados. Usamos só uma pequena parte de nossas reservas física e mental. Ou, dizendo isso de modo mais claro, o indivíduo humano vive dentro dos seus limites. Possui vários poderes que, habitualmente, deixa de usar. Sim, você que está lendo estas linhas possui vários poderes que habitualmente deixa de usar, e um desses poderes, que você com certeza não usa como devia, é a mágica habilidade de elogiar as pessoas, incentivando-as com a compreensão das suas possibilidades latentes. Com a crítica, a capacidade declina, com o estímulo, floresce. Para você se tornar um líder eficiente, aplique o Princípio 6. Elogie o menor progresso e elogie cada progresso. Seja sincero na sua apreciação e pródigo no seu elogio. Capítulo 7. Dê ao cachorro um bom nome. O que é que você faz quando o homem que vinha se mostrando um bom funcionário começa a relaxar no trabalho? Você pode despedi-lo, mas isso não adiantará muito. Pode chamar a sua atenção, mas isso com frequência causará ressentimento. Henry Henke, encarregado do serviço de uma grande revendedora de caminhões em Lowell, Indiana, tinha um mecânico cujo trabalho vinha decaindo em qualidade a ponto de se tornar insatisfatório.
Em vez de chamar-lhe a atenção ou ameaçá-lo, o Sr. Hank chamou ao escritório e conversou com ele francamente. Bill, disse, você é um ótimo mecânico. Tem trabalhado nesse ramo há muitos anos. Já consertou muitos veículos e recebeu até elogios dos clientes. Realmente, nós só podemos elogiar o seu trabalho em todos esses anos. Ultimamente, porém, você tem demorado mais tempo para terminar um determinado trabalho e a qualidade, comparada à sua experiência anterior, deixa a desejar. Como, no passado, você se destacou entre os demais mecânicos, eu pensei que gostaria de saber o que penso da atual situação, e talvez juntos possamos encontrar uma maneira de sanar esse problema. Bill respondeu que não tinha percebido essa queda de qualidade, afirmou que o trabalho que vinha fazendo não estava além das suas capacidades, e que, no futuro, procuraria melhorar. Foi o que ele fez? Naturalmente que sim. De novo tornou-se o melhor mecânico da empresa. Com a reputação prestigiada pelo Sr. Hank, que outra coisa faria ele senão manter um nível de qualidade semelhante ao do passado? A pessoa comum, dizia Samuel Valklein, então presidente da Baldwin Locomotive Works, pode ser dirigida prontamente se merecer consideração, e se você demonstrar que a considera graças a alguma habilidade. Em resumo, se você quer aumentar a capacidade de uma pessoa num determinado ponto, haja como se esse traço particular fosse já uma das suas características marcantes. Shakespeare disse, finja uma virtude, se não a tiver. E pode ser bom fingir e declarar abertamente que a outra parte tem a virtude que você deseja ver desenvolvida nela. Crie-lhe uma ótima reputação para zelar, e ela fará esforços prodigiosos para não o ver desiludido a seu respeito. Georgette Leblanc, no seu livro Souvenirs, My Life with Maeterlinck, descreve a rápida transformação de uma humilde Cinderela belga. Certa empregada de um hotel da vizinhança trazia-me as refeições, escreve ela. Ela era chamada Maria, a lavadeira de pratos porque havia iniciado sua carreira como ajudante do lavador de louças da cozinha. Era uma espécie de monstro, vesga, de pernas tortas, pobre de corpo e de alma. Um dia, enquanto segurava meu prato de macarrão com suas mãos avermelhadas, disse-lhe diretamente, e Maria, você não sabe que tesouro existe dentro de você. Habituada a reprimir suas emoções, Maria esperou alguns momentos, não ousando arriscar o menor gesto pelo receio de uma catástrofe. Pôs então o prato sobre a mesa e disse ingenuamente, e madame, nunca acreditaria nisso. Ela não duvidava, não fez uma pergunta. Simplesmente voltou para a cozinha e repetiu o que eu dissera, e tal foi a força de sua fé, que ninguém riu dela. Daquele dia em diante, mereceu mesmo certa consideração. A mais curiosa mudança ocorreu com a própria humilde Maria. Acreditando que era um tabernáculo de desconhecidas maravilhas, começou a cuidar de seu rosto e corpo de tal forma que a sua juventude carente parecia florescer e, modestamente, escondia sua simplicidade. 2 meses mais tarde, comunicou-me seu casamento com o sobrinho do chefe. Vou tornar-me uma senhora, disse e agradeceu-me. Uma simples frase mudou-lhe inteiramente a vida. Georgette Leblanc deu a Maria, a lavadeira de pratos, uma reputação para zelar, e essa reputação a transformou. Bill Parker, representante de vendas de uma companhia alimentícia de Daytona Beach, Flórida, estava muito entusiasmado com a nova linha de produtos recentemente introduzida no mercado, mas também bastante contrariado, porque o gerente de um importante supermercado tinha desistido de comprar esses produtos. Bill analisou durante o dia inteiro o motivo da recusa e decidiu, antes de ir para casa, voltar ao supermercado e tentar de novo convencer o gerente. Jack, começou, depois que conversei com você, hoje pela manhã, dei-me conta de que não lhe apresentei todo o quadro da nossa nova linha de produtos. Gostaria de lhe falar sobre alguns pontos que esqueci de mencionar. Respeito o fato de vocês estarem sempre dispostos a nos dar atenção e serem bastante fortes e capazes de mudar de ideia quando os fatos justificam uma mudança. Você acha que Jack negou-se a ouvi-lo? Não, porque havia aquela reputação para manter viva. Certa manhã, o Dr. Martin Fitzhugh, dentista de Dublin, Irlanda, ficou chocado com uma cliente quando esta lhe disse que o porta-copos de metal que ela usava para lavar a boca não estava limpo. Com efeito, a paciente usava o copo de papel, não o porta-copos, mas certamente não era profissional manter um equipamento embaçado e sujo. Quando a cliente se foi, o Dr. Fitzhugh entrou no escritório e escreveu um bilhete a Bridget, a mulher da limpeza que trabalhava no consultório 2 vezes por semana. Ele escreveu o seguinte: Minha cara Bridget. Vejo-a tão pouco, que decidi parar um instante e agradecer-lhe pelo excelente serviço de limpeza que vem fazendo. A propósito,
Penso que 2 horas de serviço, 2 vezes por semana, são um tempo insuficiente. Desse modo, se quiser fazer uma meia hora extra de vez em quando, esteja à vontade, principalmente se achar necessidade de limpar pequenas coisas, como por exemplo polir o porta-copos e assim por diante. Naturalmente eu a pagarei por essa meia hora extra. No dia seguinte, quando cheguei ao consultório, relatou o Dr. Fitchug, minha escrivaninha estava brilhando, minha cadeira estava brilhando, a ponto de quase escorregar ao sentar-me nela. O próprio porta-copos de metal brilhava como nunca. Eu havia dado à mulher da limpeza uma reputação que ela precisava manter, e, graças a esse pequeno gesto, ela acentuou todos os seus esforços passados. Quanto tempo mais ela gastou para fazer isso? E exatamente em nenhum. Há um antigo provérbio: dê a um cachorro um mau nome e aprecie as tristes consequências. Dele, porém, um bom nome e veja o que acontece. A senhora Ruth Hopkins, uma professora do 4º ano de um colégio no Brooklyn, Nova York, no primeiro dia de aula olhou a lista de alunos, cheia de alegria e de entusiasmo por iniciar um novo período letivo. Mas subitamente começou a ficar apreensiva. Ela teria como aluno um garoto chamado Tommy T., tido como o pior aluno da escola. O professor do 3º ano sempre reclamara de Tommy para os colegas, para o diretor e quem quer que o escutasse. O garoto não era apenas levado, criava sérios problemas de disciplina dentro da classe, provocando os meninos, mexendo com as meninas, folgando com o professor, e quanto mais crescia, pior ficava. Seu único traço compensador estava em que aprendia muito depressa e dominava as matérias com extrema facilidade. A senhora Hopkins resolveu enfrentar o problema Tommy. Cumprimentou os novos alunos e fez alguns comentários sobre eles. Rose, que vestido bonito você está usando. Alice, ouvi dizer que você anda desenhando muito bem. Quando chegou a vez de Tommy, olhou bem dentro dos olhos e disse: Tommy, contaram-me que você é um líder nato. Vou precisar da sua ajuda para fazer desta a melhor classe do ano. Procurou reforçar esse aspecto nos primeiros dias de aula, elogiando tudo o que ele fazia e deixando-o saber que o julgava um bom aluno. Com essa reputação construída pouco a pouco, até mesmo um garoto de 9 anos de idade não a decepcionaria, e foi assim que ele agiu. Se quiser desempenhar otimamente o difícil papel da liderança e mudar a atitude ou o comportamento dos outros, utilize-o. Princípio 7. Proporcione a outra pessoa uma boa reputação para ela zelar. Capítulo 8. Faça o erro parecer fácil de corrigir. Um amigo meu, solteiro, com cerca de 40 anos de idade, ficou noivo. Sua futura esposa o convenceu de que devia tomar algumas tardias lições de dança. Deus sabia que eu necessitava de umas lições de dança, confessou ao narrar o seu caso, pois eu dançava exatamente como fazia quando dancei pela primeira vez, há 20 anos. A primeira professora que tive provavelmente me disse a verdade. Declarou que eu estava todo errado, devia esquecer tudo e começar de novo. Mas isto não me agradou. Não tive incentivo para continuar. Assim, eu a dispensei. A outra professora devia estar mentindo. Gostei do que disse. Declarou sem cerimônia que a minha dança estava talvez um pouco fora de moda, mas os passos estavam certos, e assegurou-me que eu não teria nenhuma dificuldade em aprender alguns passos novos. A primeira professora desanimou-me, mostrando todos os meus erros. Essa nova professora elogiou as coisas que eu fazia certo e diminuiu meus erros. Fez justamente o oposto da primeira. O senhor tem um senso natural do ritmo, afirmou-me. Realmente, o senhor é um dançarino nato. Agora meu senso comum me diz que sempre fui e sempre serei um dançarino de 5ª categoria, entretanto, no fundo do coração, ainda gosto de pensar que podia ser que ela julgasse mesmo assim. Para ter certeza, eu lhe estava pagando para dizer aquilo, mas, por que pensar assim? De qualquer modo, sei que sou um dançarino melhor do que seria se ela não me dissesse que eu tinha um senso natural do ritmo. Isso me incentivou. Deu-me esperança. Fez com que eu quisesse progredir. Diga a uma criança, a um marido ou a um empregado que ele é estúpido ou inútil em uma determinada coisa, que não receberá prêmio por essa razão, que ele está fazendo tudo errado, e terá destruído quase todo o incentivo para qualquer tentativa de melhorar. Use, porém, a técnica oposta, seja liberal no seu incentivo, faça com que o trabalho pareça fácil de ser executado, deixe a outra pessoa compreender que você tem confiança na sua habilidade para fazer uma determinada coisa, que ela tem uma capacidade latente para isso, e ela trabalhará para fazer assim até que a madrugada entre pela sua janela, unicamente com o objetivo de sobressair-se.
Essa era a técnica que Lowell Thomas empregava e, creia-me, ele era um artista nas relações humanas. Ele construía, dava confiança, inspirava confiança e fé. Por exemplo, passei um fim de semana com o Sr. e a Sra. Thomas, e, num sábado à noite, fui convidado para tomar parte numa amistosa partida de bridge. Bridge? Eu. Oh, não. 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 Eu não. Nada sei sobre isso. Esse jogo tem sido sempre um indecifrável mistério para mim. Não. Impossível. Por quê, Dali? Afinal de contas, não há nenhum mistério, replicou Lowell. O bridge requer apenas memória e raciocínio, nada mais. Você uma vez escreveu um capítulo sobre memória. Bridge será fácil para você. Facílimo mesmo. E imediatamente, quase antes de compreender o que estava fazendo, peguei-me, pela primeira vez, numa mesa de bridge. Tudo porque me disseram que eu tinha uma inclinação para o mesmo e porque o jogo me foi apresentado como muito fácil. Falando de bridge, lembro-me de Lee Culberson, cujos livros sobre o assunto têm sido traduzidos em uma dúzia de línguas e alcançaram mais de 1 milhão de exemplares. Entretanto, declarou-me que nunca teria feito uma profissão do jogo se uma jovem não lhe houvesse dito que ele tinha queda para isso. Quando veio para os Estados Unidos em 1922, procurou um emprego como professor de filosofia e sociologia, mas não conseguiu nada. Tentou vender carvão, mas também fracassou. Experimentou vender café e foi mais um novo fracasso. Nunca lhe ocorrerá, até então, ensinar bridge. Ele não era apenas um mau jogador, mas também muito rude. Fazia muitas perguntas e viu, por muitos exames posteriores, que ninguém queria jogar com ele. Conheceu então uma encantadora professora de bridge, Josephine Dillon. Apaixonou-se por ela e casou-se. Ela observou o cuidado com que ele analisava suas cartas e convenceu-o de que era um gênio numa mesa de cartas. Foi apenas esse incentivo e somente esse, de Sammy Culberson, que o levou a fazer do bridge uma profissão. Clarence M. Jones, um dos instrutores do nosso treinamento, em Cincinnati, Ohio, contou como o incentivo e o fato de fazer o erro parecer fácil de corrigir mudaram completamente a vida do seu filho. Em 1970, meu filho David, então com 15 anos de idade, veio para Cincinnati morar comigo. Em 1958, ele sofrerá um acidente automobilístico que o deixará com uma grande deformação na cabeça e com uma cicatriz que se estendia pela testa. Em 1960, divorciei-me de minha esposa e ele mudou-se com a mãe para Dallas, no Texas. Até os 15 anos, frequentou as aulas de um curso especial numa escola de Dallas. Talvez por causa da cicatriz, os administradores da escola concluíram que ele tinha uma lesão cerebral que o impedia de aprender normalmente. Estava 2 anos atrasado com relação ao grupo de meninos da idade dele. Estava no 7º ano, mas não sabia ainda a tabuada, fazia somas contando nos dedos e mal conseguia ler. Havia um aspecto positivo. Adorava mexer em aparelhos de rádio e de televisão. Queria ser um técnico de televisão. Eu o estimulei e disse-lhe que precisaria da matemática para exercer essa profissão. Resolvi ajudá-lo a dominar a matéria. Obtive 4 jogos de cartas de baralho educativo, de multiplicação, divisão, adição e subtração. À medida que jogávamos, colocávamos as respostas certas num monte de descarte. Quando David errava uma, eu lhe dava a resposta certa e colocava a carta no monte de repetição, até que passamos por todas as cartas. A cada acerto, eu lhe fazia grandes elogios, principalmente nas cartas em que ele tinha errado anteriormente. Toda noite repassávamos as cartas até terminarmos. Prometi-lhe que ele acertaria cada uma das cartas em 8 minutos. A David isso pareceu impossível. Na primeira noite, ele levou 52 minutos, na segunda, 48. E daí em diante 45, 44, 41, até alcançar 40 minutos. Comemorávamos cada redução. Chamava minha esposa e todos comemorávamos. Ao final do mês, ele dava conta de cada carta em 8 minutos. Quando fazia uma pequena melhora, pedíamos que ele a repetisse. Foi assim que ele percebeu, deslumbrado, que o aprendizado era uma brincadeira muito divertida. Naturalmente começou a obter melhores notas em álgebra. É impressionante como a álgebra fica fácil quando se sabe multiplicar. Surpreso, ele me mostrou a nota B em matemática. Isso nunca tinha acontecido antes. Rapidamente, outras mudanças foram ocorrendo.
Melhorou a leitura e começou a empregar seus dons naturais para desenhar. Quando o fim do ano chegou, seu professor de ciências encarregou de fazer uma exposição. David desenvolveu uma série de modelos altamente complexos para demonstrar o efeito das alavancas. Isso exigia uma habilidade no desenho e na construção dos modelos mais, principalmente, na matemática aplicada. A exposição recebeu o primeiro prêmio e, em seguida, participou de uma competição na cidade. Ele ganhou o terceiro prêmio. Foram esses os resultados. Aquele era o menino que estava atrasado 2 anos, que havia sido julgado incapaz por ter um cérebro lesado, e que fora chamado de Frankenstein pelos coleguinhas, que diziam que ele devia ter perdido todo o cérebro através do corte na cabeça. Subitamente, ele tomou consciência de que podia aprender e realizar coisas. O resultado? Do final do segundo semestre do 8º ano até a universidade, ele nunca deixou de se destacar, e, na universidade, integrou a Sociedade de Honra Nacional. Uma vez descoberta a facilidade do aprendizado, toda a sua vida sofreu uma transformação. Se você quer ajudar as outras pessoas a aperfeiçoarem-se, lembre-se do princípio 8. Empregue o incentivo. Torne o erro mais fácil de ser corrigido. Capítulo 9. Faça as pessoas sentirem-se satisfeitas fazendo o que você sugere. Em 1915, os Estados Unidos estavam chocados. Por mais de um ano as nações da Europa matavam-se umas às outras numa escala nunca antes sonhada em todos os anais sangrentos dos povos. Podia a paz ser encontrada? Ninguém sabia. Mas Woodrow Wilson estava decidido a tentar. Mandaria um representante pessoal, um emissário da paz, para aconselhar os senhores da guerra. William Jennings Bryan, ministro do exterior, Bryan, o advogado da paz, ansiava para ir divisar uma oportunidade para prestar um grande serviço e tornar o seu nome imortal. Mas Wilson escolheu outro homem, seu amigo íntimo, o coronel Edward M. House, e este foi encarregado da espinhosa missão de dar a desagradável notícia a Bryan, sem ofender. Bryan ficou visivelmente desapontado quando lhe disse que eu estava para ir para a Europa como emissário da paz, anotou o coronel House no seu diário. Ele disse que planejara fazer isso, ele mesmo. Respondi que o presidente pensara que podia ser contraproducente para qualquer pessoa desempenhar tal missão oficialmente, e que sua ida despertaria grande parte da atenção, e o povo ficaria curioso de saber por que fora lá. Viu a insinuação? House praticamente disse a Bryan que ele era importante demais para a missão, e Bryan ficou satisfeito. O coronel House, astuto e experiente nos caminhos do mundo, estava seguindo uma das importantes regras das relações humanas, em fazer sempre a outra pessoa feliz realizando as coisas que você sugere. Woodrow Wilson seguiu essa política quando convidou William Gibbs McAdoo para fazer parte do seu gabinete. Essa era a maior honra que ele podia dar a qualquer pessoa. Wilson, entretanto, fazia isso de tal maneira que obrigava o outro homem a sentir-se duplamente importante. Aqui está o caso de McAdoo, nas suas próprias palavras. Ele, a Wilson, disse que estava reorganizando o seu gabinete e que ficaria muito satisfeito se eu aceitasse um posto como ministro da Fazenda. Teve uma maneira agradável de apresentar as coisas, deu-me a impressão de que, aceitando essa grande honra, eu lhe faria um favor. Infelizmente, Wilson nem sempre teve esse tato. Se ele tivesse agido como nos casos anteriores, a história podia ter sido diferente. Por exemplo, Wilson não agradou o Senado e o Partido Republicano, colocando os Estados Unidos na Liga das Nações. Wilson se recusou a levar em sua companhia Elihu Root, Charles Evans Hughes, Henry Cabot Lodge ou qualquer outro republicano importante para a Conferência de Paz. Em vez disso, levou homens desconhecidos, do seu próprio partido. Irritou os republicanos, recusou-se a deixá-los sentir que a Liga era uma ideia tanto deles como sua, recusou-se a deixá-los colocar um dedo na torta, e, como resultado da maneira brusca de manejar as relações humanas, Wilson destruiu sua própria carreira, arruinou sua saúde, encurtou sua vida, fez que os Estados Unidos ficassem fora da Liga e alterou a história do mundo. Estadistas e diplomatas não são os únicos a usar essa abordagem e deixa uma pessoa feliz fazendo as coisas que você quer que ela faça. Dahlia Ferrier, de Fort Wayne, Indiana, relatou o incentivo que deu ao filho para que ele realizasse o serviço de que fora incumbido. Uma das tarefas de Jeff era pegar peras que caíam da árvore para que a pessoa que estava parando a grama não precisasse interromper o trabalho para fazer isso. Ele não gostava desse serviço e, com frequência, deixava de fazê-lo ou fazia mal, obrigando o jardineiro a pegar várias das peras deixadas por ele. Em vez do confronto com ele, simplesmente disse-lhe: Jeff, vou fazer um trato com você.
Para cada cesta cheia de peras que pegar, pago-lhe $1. Mas, terminada a sua tarefa, para cada pera que eu encontrar no pomar, tomo-lhe $1. Que lhe parece essa proposta? Como era de se esperar, ele não só pegou todas as peras como também precisei vigiá-lo, temendo que subisse na pereira e pegasse mais algumas para encher completamente a cesta. Conheci um homem que tinha que recusar muitos convites para falar, convites feitos por amigos, convites vindos de pessoas a quem devia obrigações, e fazia isso com tal habilidade que o solicitante, no final, ficava satisfeito com a sua recusa. Como ele fazia isso? Não só falando sobre o fato de estar ocupado demais e mais isso e aquilo. Não, depois de expressar sua apreciação pelo convite e o seu pesar por não poder aceitá-lo, sugeria um orador substituto. Em outras palavras, não dava tempo para que a outra pessoa se sentisse descontente com a recusa. Imediatamente a fazia ficar pensando em vários oradores que podia conseguir. Gunter Schmidt, que participou de nosso treinamento na Alemanha Ocidental, falou-nos sobre uma funcionária do supermercado que dirigia. Era tão negligente que chegava a inverter as etiquetas de preços nas prateleiras onde os produtos estavam expostos. Os clientes ficavam confusos e frequentemente se queixavam. Avisos, repreensões, discussões, nada disso fazia com que ela se corrigisse. Finalmente, o Sr. Schmidt chamou-a ao escritório e comunicou que a partir daquele momento ela passaria a ser a supervisora do departamento que remarcava os preços e que, portanto, seria responsável pelo bom andamento daquele serviço. Sua atitude mudou completamente com essa nova responsabilidade, cumprindo suas funções de maneira mais do que satisfatória. Criancice? Talvez. Mas foi isso que disseram de Napoleão quando criou a Legião de Honra e distribuiu 15.000 cruzes aos seus soldados, promoveu 18 dos seus generais a marechais da França e chamou suas tropas de o Grande Exército. Napoleão foi criticado por dar brinquedos aos seus veteranos, ao que replicou: os homens são dirigidos por brinquedos. A técnica de atribuir títulos e autoridade surtiu efeito para Napoleão e surtirá também para você. Por exemplo, uma amiga minha, Sra. Ernest Genten, de Scarsdale, Nova York, estava tendo um problema com algumas crianças que corriam pelo seu jardim e destruíam-lhe algumas plantas. Chamou-lhes a atenção. Pediu com bons modos para que não brincassem mais ali. Nada dava resultado. Decidiu então dar ao líder deles, o mais levado de todos, um título e um senso de autoridade. Fez dele seu detetive e colocou-o para guardar o jardim e expulsar dele qualquer invasor. Isso resolveu seu problema. O detetive acendeu uma fogueira no quintal, aqueceu uma barra de ferro no fogo e ameaçou todos os meninos que ousassem pisar no jardim, dizendo-lhes que os deixaria marcados como um animal. O líder eficiente deve manter em mente o seguinte roteiro, caso tenha a intenção de modificar atitudes ou comportamentos. 1. Seja sincero. Não prometa nada que não possa cumprir. Esqueça-se dos benefícios a seu próprio favor e concentre-se nos benefícios dos demais. 2. Saiba exatamente o que deseja que a outra pessoa faça. 3. Seja simpático. Pergunte a si mesmo o que a outra pessoa realmente quer. 4. Reflita sobre os benefícios que a outra pessoa receberá fazendo o que você sugere. 5. Faça com que esses benefícios venham ao encontro dos desejos da outra pessoa. 6. Quando der sua ordem, formule-a de modo que a outra pessoa entenda como benéfica para ela. Podemos dar uma ordem lacônica como esta: em John, alguns clientes virão amanhã e será conveniente que o depósito das mercadorias esteja limpo. Limpe-o, empilhe as mercadorias nas estantes e passe um pano no balcão. Mas podemos expressar a mesma ideia mostrando a John os benefícios de realizar a tarefa com rapidez. Em John, nós temos um serviço que precisa ser feito imediatamente. Se o fizermos agora, mais tarde não vamos nos preocupar com ele. Amanhã vou trazer uns clientes para mostrar as vantagens que temos a oferecer. Penso em lhes mostrar o depósito, mas ele está em desordem. Se você puder limpá-lo, empilhar direitinho as mercadorias nas estantes e ilustrar o balcão, mostraríamos a eles que somos eficientes e você terá contribuído para dar uma boa imagem da empresa. John ficará feliz fazendo o que você sugere? Talvez não muito feliz, mas mais feliz do que se você não lhe tivesse mostrado seus benefícios. Supondo que você saiba que John se sentirá orgulhoso do estado impecável do depósito e tem interesse em contribuir para melhorar a imagem da empresa, muito provavelmente ele cooperará com o trabalho. Um fator importante terá sido mencionar que o serviço precisaria ser feito de qualquer forma, mas que, fazendo naquele momento, não seria preciso preocupar-se com ele mais tarde.
É ingenuidade acreditar que as pessoas reagirão sempre favoravelmente a essas abordagens, mas a experiência mostra que com esses princípios é possível mudar mais atitudes, e se você aumentar a sua probabilidade de sucesso em apenas 10%, você se tornará 10% mais eficiente como um líder, e esse será o seu benefício. Há mais chances de as pessoas fazerem o que você quer quando emprega o princípio 9. Faça a outra pessoa sentir-se feliz realizando aquilo que você sugere. Resumo. O trabalho de um líder, geralmente, inclui mudar as atitudes e o comportamento das pessoas. Eis algumas sugestões para conseguir isso. Princípios de liderança. Princípio 1. Comece com um elogio ou uma apreciação sincera. Princípio 2. Chame a atenção para os erros das pessoas de maneira indireta. Princípio 3. Fale sobre os seus erros antes de criticar os das outras pessoas. Princípio 4. Faça perguntas ao invés de dar ordens diretas. Princípio 5. Permita que a pessoa salve o seu próprio prestígio. Princípio 6. Elogie o menor progresso e elogie todo o progresso. Seja sincero na sua apreciação e pródigo no seu elogio. Princípio 7. Proporcione a outra pessoa uma boa reputação para ela zelar. Princípio 8. Empregue o incentivo. Torne o erro fácil de ser corrigido. Princípio 9. Faça a outra pessoa sentir-se feliz realizando aquilo que você sugere. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Dale Carnegie.